Bom dia a todos. Sejam todos bem-vindos a mais uma live Brasoftware ArcService. Sou Rafael Cerqueira, executivo de produtos da ArcService aqui na Brasoftware. Está aqui, não deixe de acessar as nossas plataformas digitais, onde após o término dessa live estará disponível para vocês. Está aqui conosco o Henrique Silver, System Engineer Senior da ArcService, onde ele irá abordar o tema como proteger os dados da sua empresa de maneira flexível. E antes de passar a palavra a ele, quero aqui deixar, é muito importante a participação de vocês para que o evento seja dinâmico. Assim, gostaríamos de entregar um voucher do iFood no valor de R$ 100 para a pessoa que mais interagir com perguntas através do nosso chat. Tá, ok? Então, conto com o apoio de vocês aí, com a dinâmica. Então, fique bem à vontade. Vou aqui deixar aqui, vou passar a palavra aqui para o Henrique. Tenham todos um bom evento. Bom dia, pessoal. Bom dia a todos. Bom, obrigado pela presença de todos, né? É sempre um prazer estar passando sempre novas informações para vocês, ainda mais voltado ao ambiente de proteção de dados. Eu só vou compartilhar minha tela com vocês aqui, só um minutinho. Só conferir se está certinho. Não tá. Vou compartilhar de novo. Agora sim. Bom, sou consultor pré-vendas na ArcService, né? Minha responsabilidade é apoiar todos os clientes e parceiros aqui na região do Brasil, né? Então, qualquer coisa que vocês precisarem, meu contato está aqui embaixo, né? Então, acho que vai ser bem produtivo o tema hoje, né? A gente entender um pouco mais sobre as demandas do mercado, né? Como que a gente consegue desembaraçar todas essas questões hoje de proteção de dados, as altas volumetrias de dados no ambiente. Vamos falar também um pouquinho de licenciamento, né? A flexibilidade de licenciamento que a ArcService traz hoje, né? Para você poder proteger o seu data center, as suas aplicações em nuvem, né? Então a ArcService ela traz todo um portfólio e também funcionalidades que consegue trazer uma, vamos se dizer, uma flexibilidade aí para você poder armazenar os seus dados e também montar o seu site de DR. Mas antes de tudo, né, a gente precisa entender quais são as causas principais hoje quando a gente fala de perda de dados no nosso ambiente, né? Então, a gente tem N fatores aqui. Eu trouxe alguns principais, como administração, principalmente na parte de databases, né? Então, por exemplo, o DBA foi lá, aplicou um patch no banco de dados, ou simplesmente foi lá e fez uma query errada no banco, e aí ele para toda a sua aplicação, ele para a sua base de dados, né? E aí, se você não tem um backup prático daquele banco de dados, você não consegue fazer uma restauração tão rápida. Então, consequentemente, o seu ambiente ele acaba ficando muito tempo parado e hoje em dia, né, as empresas elas não podem parar, né? Então, a minha solução de proteção de dados ela tem que atuar muito bem nessa questão de proteção de banco de dados, porque se aconteceu alguma coisa na minha base, eu consigo recuperar. A mesma coisa quando a gente fala de upgrade de hardware e sistema operacional, né? Então, eu vou lá, aplico um Windows Update, coisa simples, né? E aí, simplesmente, minha máquina não reinicia mais, né? Meu servidor parou de funcionar. Se minha solução de proteção de dados faz backup simplesmente só dos dados, dos arquivos, né? Do meu file server, por exemplo, para poder recuperar essa máquina vai demorar um bom tempo, né? Então, vou ter que subir o sistema operacional, vou ter que aplicar a atualização, configurar todos os compartilhamentos de rede para depois, né, a gente poder fazer a restauração dos arquivos. Então, a ideia da solução ArcService é proteger os sistemas como um todo, mas a gente vai falar um pouco mais para frente disso também, né? Outra coisa, né, corte de budget, né? A gente tem visto bastante isso. O pessoal às vezes não vê a TI
né, como um core business da empresa, né, e acaba reduzindo o budget, né, eu já vi casos de cortar custo até para trocar disco de servidor que está alarmando ali, né, e ficar correndo o risco de perder todas as informações. Manutenções preventivas no ambiente, né, às vezes vai fazer manutenção elétrica, esse tipo de coisa acaba queimando servidores e storages. Falhas comuns de hardware, né? Queimar disco, queimar controladora, corrupção de dados, né? Então, sei lá, pode acontecer, né, de você perder, por exemplo, acontecer um bad block no disco do servidor. Isso acontece bastante, né? Então, se a proteção de dados não está 100% ali, né? Se você tem a proteção de dados das últimas 24 horas, por exemplo, imagina você trabalhar o dia inteiro e aí o seu backup é de ontem, né? Então todo aquele trabalho que foi feito durante o dia é perdido, né? E um tema que é muito recorrente hoje, que é a parte de ataques de ransomware, né? Então o ransomware, ele tem de várias camadas, né? Não é somente aquele tradicional, né, que ele acessa os compartilhamentos e ataca, mas também a gente tem a parte de mineração de Bitcoin, né? Tem a ransomware agora também para Linux, né? Não só para Windows, que achou que estava livre, não está. E um ponto mais crítico aqui é quando a gente fala de migração, né? Porque tem algumas migrações que não tem rollback, né? A partir do momento que você faz a migração para um outro ambiente, não tem como mais voltar para trás. E aí é só a sua solução de proteção de dados, né, que tem essa praticidade na hora de fazer o backup da máquina inteira e recuperar ela inteira, que vai conseguir voltar aquele seu ambiente, né, depois que você migrou esses dados para uma nova plataforma, porque a solução ArcServer, ela trabalha no conceito de backup por imagem, né, então esse conceito ele é muito prático, porque na hora que eu precisar restaurar, além de eu voltar a máquina inteira, eu consigo ter restauração granular também das minhas aplicações. Bom, hoje a gente faz alguns questionamentos bem importantes, né? Então a gente fala quanto tempo, qual que são as expectativas, né, de RPO e RTO, que é a quantidade de pontos no tempo que você tem no seu backup, né? Quantas vezes você faz backup no dia, quantas vezes você replica os seus servidores no dia, e o RTO, né, que é o Recover Time Object. Quanto tempo eu preciso normalizar o meu ambiente, né, para ele se tornar produtivo, né? Então, a gente tem alguns níveis de desastre, que às vezes são desastres simples, que eu perdi dois arquivos, uma pasta, que eu recupero rápido, mas eu tenho a perda total do servidor e do meu storage, por exemplo, e eu tenho a indisponibilidade total do meu data center. Eu já vi casos de data center encher de água, destelhamento de data center, por exemplo, né? Então, a gente tem que estar preparado para todos os tipos de desastre, né? Aquele backup das últimas 24 horas, ele não é mais aceito nos ambientes de TI, porque o tempo de recuperação dele, né, é muito grande, e além da perda de dados. Por quê? Porque se eu faço o backup à noite, durante o dia, toda a minha produção ela está desprotegida, né? Então qualquer falha que eu tiver ali naquele período das últimas 24 horas ali que executo o meu backup, ele é perdido, né? E se eu não tenho uma solução também de alta disponibilidade para poder trabalhar, pior ainda, porque se meu servidor cair, eu não tenho aonde restaurar ele, né? Então, praticamente você tem o backup, mas não tem onde voltar. Então, para resolver todos esses problemas, hoje a ArcServer trabalha com o conceito dos appliances, né? Então, toda a questão de proteção de servidores, né? Windows, Linux, toda a plataforma virtualizada, VMware, Hyper-V, Nutanix, Citrix, KVM, né? Então, te traz essa tecnologia de backup, puxando essas informações tanto para dentro do servidor de backup ou para o seu servidor de RPS, né? Qual que é a diferença? Henrique, você falou que pode trabalhar com servidor de backup, mas também tem um appliance, né? O appliance, qual que é o conceito dele? É o conceito de disaster recovery, né? Então, além de eu armazenar os meus backups, fazendo backup de 15 em 15 minutos, dentro desse appliance eu tenho um virtualizador, né? Então, quando eu preciso recuperar essas máquinas, eu consigo fazer o startup dentro
do meu appliance, né? Então, o licenciamento dele é por capacidade, então totalmente flexível ali para você poder proteger backup de Windows, Linux, virtualização, Office 365, compartilhamentos de rede, né? Fazer backup do seu NAS, por exemplo, banco de dados, máquinas virtuais que estão dentro da Amazon e da Azure, né? Então, tudo isso já está incorporado no conceito do licenciamento do appliance. Então, ele traz essa flexibilidade onde você vai dimensionar a sua caixa, né? O espaço em disco para você poder trabalhar com a sua caixa e não se preocupa em qual que são os workloads que você vai proteger, né? Por quê? Porque a partir do momento que eu tenho uma caixa, por exemplo, de 24 teras, eu posso gravar backups ali à vontade até encher esses 24. E dentro dessa caixa tem o conceito de desduplicação. Então, se eu colocar, por exemplo, 100 teras dentro desse appliance de 24, já está totalmente licenciado, porque o licenciamento dele é baseado na volumetria dos discos do appliance, não na sua volumetria de origem, né? Então você consegue fazer backup do que você quiser, porque ele já vem com licenciamento top da ArcServer, onde você pode fazer backup do que você quiser que tiver disponível dentro da nossa matriz de compatibilidade, né? E aí a gente também não pode deixar de falar das cópias secundárias, né? Então não adianta eu ter toda essa proteção dentro do meu data center se eu não tiver uma cópia secundária, né? Então, por exemplo, pegou fogo no data center, o appliance estava junto no mesmo data center, então não faz muito sentido. Então, a cópia secundária, ela é fundamental. Ou eu posso ter um segundo appliance num site remoto, ou eu posso ter uma cópia de fita, que é o mais utilizado hoje, ou a tendência do mercado agora, que é o quê? A nuvem, né? Então, a nuvem, ela traz essa questão dessa flexibilidade de você replicar os seus backups, e quando você fala de nuvem ArcServer, Cloud Hybrid, você tem a mesma tecnologia do ArcServer UDP embarcado dentro do appliance, onde você faz os seus backups com desduplicação na origem e na hora de replicar esses backups para dentro da nuvem da ArcServer, ele é replicado com desduplicação. Então, a banda de internet para você poder replicar esses dados para a nuvem da ArcServer vai ser muito menor do que você replicar isso para dentro da Azure e para dentro da AWS. Por quê? Porque ele trata os dados na origem e no destino. Eles ficam fazendo comparativo de informações na origem e no destino para mandar somente as diferenças a nível de bloco, né? Então, na hora que eu estou replicando para a nuvem ArcServer Brasil, nuvem ArcServer Estados Unidos, né, eu tenho esse comparativo onde ele só manda as diferenças. Então, eu consigo armazenar muitas informações com os links menores. Mas a ArcServer também trabalha com nuvens públicas, principalmente com a Azure, né? Então, se você quiser subir um servidor de RPS na Azure, também vai trabalhar com a mesma tecnologia. A única diferença é que a ArcServer é provedora de serviço e aí os custos eles são totalmente diferenciados, o licenciamento é diferenciado, onde a gente só licencia a sua volumetria de backup full. Então, se você hoje tem 5 teras de dados, né, no seu ambiente VMware, Hyper-V, na hora que você for contratar com o ArcServer, você contrata somente 5 teras. Ah, Henrique, mas lá vai ocupar 10, porque eu quero reter 365 dias do ano. Não importa. Essa retenção, ela já está dentro do pacote. E esse pacote, né, como a gente mudou esse formato de licenciamento, ele acaba saindo muito mais barato do que você ficar contratando por espaço consumido, né? Porque o espaço consumido, a tendência dele é só crescer. E o front-end, ele cresce, mas em proporções menores, porque o dado, né, no back-end, lá onde você armazena essas informações, eu vou deixando pontos no tempo. Então, isso é acumulativo. Diferente do front-end, que ele vai crescendo gradativamente, né, de acordo com os dados que você vai imputando ali no file server, que você cria uma nova máquina, mas isso é muito menor, né? Se você for comparar, faço backup todos os dias ali dentro, por exemplo, de 365 dias, de uma volumetria de 5 teras, por exemplo, você vai ter que ter uma área em disco de aproximadamente uns 20 teras ali, mesmo com desduplicação. Por quê? Porque eu tenho backup de todos os dias do ano lá dentro, né? De todos os diários possíveis ali dentro. Então, esse licenciamento do Cloud Hybrid, ele justamente veio para poder ajudar os clientes ArcServer a trabalhar com esse conceito de nuvem, ter essa flexibilidade de replicar os backups com desduplicação e também ter um custo extremamente baixo para deixar de utilizar a fita.
fita, porque a fita ela é excelente, porém ela tem brechas de segurança, que uma brecha de segurança principal dela, qual que é? Você deixar ela cair no chão. A partir do momento que você deixar ela cair no chão, ela já deixa de ser de ter essa informação lá dentro, porque ela quebrou, se ela quebrou, você não consegue recuperar mais. E outras brechas também, por exemplo, você vai lá, colocou a fita no cabeçote, uma fita de 2 meses atrás, e aí o cabeçote engoliu essa fita, quebrou essa fita lá dentro. Então, ele acaba tendo uma segurança, né, porque ela é imutável ali, você grava as informações, você vai conseguir restaurar essa informação se você tiver uma tape library com o ArcServer instalado, com a senha de criptografia, né, porém, ela tem esse requisito mecânico, né, que pode acontecer problemas aí, principalmente em fitas um pouco mais antigas, tá? Bom, como eu comentei, né? Então, você está preparado para um acontecimento desse tipo, né? Uma simples criptografia, né, de dados aí do seu ambiente, ou até mesmo enchente no data center. Isso aí a gente vê bastante hoje, né? Aqui no Brasil acaba acontecendo, não por falta de descuido, mas por fenômenos da natureza, né? Que podem acontecer a qualquer momento. E hoje, para poder trabalhar, você precisa ter pelo menos um site de DR ou uma contingência ali dentro de um appliance de backup, por exemplo, que você possa subir os seus servidores aí quando você precisar. Bom, como que o DP atua em todas essas demandas, né? O foco da solução é trazer a simplicidade para dentro do produto, né? Não criar rotinas onde você vai ter que ter uma pessoa especializada, certificada na solução para poder operar essa solução o dia inteiro. Não, o objetivo da ArcServer hoje é ter uma console simples, onde você consegue gerenciar pelos dashboards, por exemplo, ou simples relatórios onde mostra o status das tarefas executadas dentro daquele período, justamente para você não ter que ter uma pessoa dedicada dentro da sua TI para poder ficar o dia inteiro olhando backup, né? O objetivo do DP é ele ter todo um processo de automatização interno dele, onde você vai olhar o quê? Um dashboard e um relatório na hora que você for buscar o status da tarefa, né? Então ele tem algumas coisas voltadas a SLA, que é extremamente importante também, onde ele testa os seus backups, valida e mostra quanto tempo demora para poder subir a sua máquina em caso de desastre, né? Então, se você tem uma expectativa, né? Ah, Henrique, eu preciso ter o meu RTO de 5 minutos. O ArcServer UDP ele consegue testar e te mostrar, né, dentro desses relatórios aqui de RTO, se realmente aquela expectativa de subir essa máquina em 5 minutos, você vai conseguir recuperar com essa infraestrutura que você tem hoje, né? Então, porque cada ambiente tem uma configuração. A gente tem clientes que têm discos SSD, que tem memória RAM sobrando. Agora a gente tem clientes que têm discos SATA, que tem discos NLSAS, por exemplo. Então, os tempos de startup, né, baseado nos hardwares de produção, eles são diferentes, né? A gente fala, existe o datasheet e existe a realidade, né? Então, hoje, dentro do ambiente, a gente tem que, para poder saber quanto tempo demora para voltar, a gente tem que fazer o quê? Testes. E a solução, ela faz isso totalmente automatizado dentro do plano, né? A gente sempre fala de trabalhar com planos, né? A gente não trabalha com job, porque dentro do plano você consegue ter os seus backups de máquina virtual, servidores físicos, backup do Office 365, e você consegue criar outras tarefas dentro desse plano de proteção, onde você pode replicar os seus backups para a nuvem, você pode testar os conteúdos do seu backup, né? Você pode gerar os relatórios de RPO e RTO, onde ele sobe a máquina no ambiente virtualizado. Até mesmo se você tiver o appliance, ele sobe dentro do appliance essa máquina, valida, você pode colocar scripts, né, de validação ali, eu quero fazer uma query no banco na hora que a máquina startar, então ele consegue fazer várias tratativas ali para você poder saber, primeiro, que o seu backup está totalmente íntegro, que ele vai subir, então eu faço o backup de uma máquina física e subo ela no ambiente virtualizado, a partir do momento que eu consigo subir essa máquina no ambiente virtualizado, eu consigo recuperar ela onde eu quiser, então a ferramenta mostra toda essa questão de recuperação, tanto da integridade e também dos tempos de recuperação
do ambiente, né? Então, a gestão centralizada, né, dos jobs, né, e também das máquinas, então você consegue ter uma visão geral de tudo que você tem, backup de VMware, backup de Windows, Linux, NAS, Office 365, Nutanix, instâncias que estão dentro da Azure, as minhas cópias de backup em disco, cópia de backup em fita, então você consegue centralizar tudo isso dentro da console do DP para você poder ter uma gestão macro, né? Você vê que é totalmente voltado em cores aqui para poder ajudar ali no visual, né? Então, se eu tenho um node aqui que está em amarelo, alguma coisa está acontecendo. Então, não estou protegendo essa máquina, só importei ela para dentro da console, né? O status verde aqui da minha solução, então o backup executou com sucesso, e na sequência ali eu já tenho uma data de que foi executado esse backup, né? Então, essa questão da visualização, ela ajuda muito, né? Na hora que você entra na solução, você já consegue ter uma visão macro do que está acontecendo ali, né? Diferente de algumas outras soluções que você tem que ficar buscando informação totalmente separado, os relatórios não são tão interativos, né? Então, acaba tendo uma gestão maior, né, e ocupando mais tempo aí na hora de você gerenciar a sua solução, e aquele todo, né, que eu falei, né, o ArcServer UDP, ele é muito simples, né, se você acompanhar o processo de implementação, você já aprende a solução, você não precisa fazer uma certificação, você não precisa ficar horas estudando o produto, ele é muito simples, a partir do momento que você dá uma visualizada aqui nele, como ele é todo interativo, né, você clica nos botões aqui, ele já traz os resumos, fazer um restore, fazer um instante VM, fazer um assured recover, por exemplo, que é o teste automatizado, então é muito simples aqui a parte da gestão. Bom, e aí a ideia do UDP, ele tem também a questão da automação na hora da proteção de dados e no disaster recover. Por quê? Porque, como eu falei, a gente trabalha no conceito de planos, né? Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui, ó, eu trouxe até um desenho para a gente poder ter essa ideia. Eu tenho aqui o meu site primário, onde eu vou fazer o meu backup para dentro do meu appliance. Depois, eu posso replicar, né, a tarefa 2 aqui, que eu fiz o backup no primeiro appliance, replico com a tarefa 2 para o segundo appliance. Lá dentro do meu appliance, eu vou colocar uma tarefa de Assured Recovery, para ele poder testar os meus backups e aí validar se o backup está totalmente íntegro, se eu não tenho nenhum problema no kernel da minha VM, por exemplo, né? Na hora que eu precisar recuperar ela, eu sei que ela vai voltar. Depois, eu posso fazer uma tarefa de virtual standby dentro desse appliance ou dentro de uma estrutura de VMware que eu tenho num site secundário, né? E o que é o virtual standby? Então, ele faz o backup da máquina, replica aqui no caso, e ele deixa as máquinas restauradas nessa estrutura de VMware, né? Então, eu tenho uma estrutura de VMware aqui de alta performance, com discos flash, eu tenho uma máquina de SQL aqui que ela só roda em cima de disco flash. Então, eu tenho essa estrutura apartada do VMware, onde eu faço o backup dela e deixo ela restauradinha aqui desligada. Então, se tiver algum problema no site primário na minha VM, eu já vou lá e starto essa máquina dentro dessa estrutura de VMware aqui com discos flash, por exemplo. E aí eu tenho mais uma tarefa, né, que aí eu tiro a carga do meu site primário, né, eu deixo o meu appliance secundário também replicando para dentro da nuvem, que é aquela questão das 3 proteções, né, primário, secundário, e a terceira pode ser nuvem ou fita, né? Então esse esquema de proteção que a gente trouxe aqui, ele é um esquema de proteção que se você tiver, por exemplo, os 2 appliances aqui, a questão da nuvem é só mais um ponto a mais que você pode agregar, né? Porque os appliances, ele tem toda a questão de redundância, né? Os discos em rede, tudo certinho. Então, se você tem um appliance no site primário e um outro no site secundário, a fita, ela pode ser, ou a fita ou a nuvem, ela pode ser entendida como a longa retenção, por exemplo, né? Porque aqui não necessariamente você tem que ter a mesma política de armazenamento, tanto no site 1 quanto no site 2. Por exemplo, no site 1 eu posso ter 7 dias, no site 2 eu tenho 30, e na nuvem eu guardo por 5 anos, por exemplo, né? Para justamente eu não ter que comprar um appliance muito grande, ou eu ter que comprar um storage muito grande para poder reter essas informações por 5, 10 anos, dependendo do negócio, né? Ramo hospitalar, ramo indústria, né? Então cada um tem uma lei aí que obriga você a guardar o dado por um determinado tempo. Então a gente vê a nuvem, né, como o conceito da fita, onde você
guarda essas informações por um tempo muito grande. Comentei do Virtual Standby, né? Então, o Virtual Standby, ele, nessa estratégia de contingência de dados, ele tem o objetivo de já deixar as máquinas restauradas no outro ambiente. Então, eu faço o backup da minha máquina e restauro ela no ambiente secundário. Então, se eu tiver algum problema no meu ambiente produtivo, a máquina já está pronta lá para ser ligada, né? E a gente consegue ter esse RPO, que é a frequência que eu vou executar os meus backups, de 15 em 15 minutos, né? Então, ele faz o backup da máquina e já deixa ela restaurada lá do outro lado, né? Isso é muito bom, porque se o ambiente caiu, eu simplesmente vou lá, dou um start na máquina e continuo trabalhando, tanto para o ambiente local, né, em cima de Hyper-V, VMware e Nutanix, e também a gente consegue fazer isso direto para o Microsoft Azure, né? Então, o servidor de RPS aqui, que a gente fala que é o servidor de backup, né? Ele joga essa informação lá direto para dentro da Azure e deixa as maquininhas lá no formato de disco. E aí, quando você precisar startar essa máquina, você consegue dar um playzinho nela, ela já starta e você já deixa essa máquina na nuvem totalmente operacional para na hora que você precisar recuperar, você já volta ela o mais rápido possível, tá? Bom, dentro da estrutura da ArcServer hoje, a gente entrega o quê? O Cloud Hybrid com o conceito de nuvem, que é o que eu estava comentando lá atrás, né? Então, como eu falei, a tecnologia aqui do Cloud Hybrid, ela é a mesma embarcada dentro do appliance ou do seu servidor de RPS, né? A diferença é que lá na nuvem, a gente consegue ter essa questão do licenciamento flexível, baseado na sua volumetria do seu backup full. Outro ponto, né? A nuvem, ela vai te entregar o conceito de plataformas as services, né? Por quê? Porque você vai ter acesso à aplicação do ArcServer UDP lá dentro da nuvem. Então, toda aquela parte de infraestrutura as a service que você tem hoje, né, no seu ambiente produtivo, storage, energias, gerência de segurança, sistema operacional, isso é tudo por conta da ArcServer, né? Então, a única preocupação que os clientes hoje com o ArcServer UDP têm com o Cloud Hybrid é em replicar os backups. Agora, o resto, na questão da infraestrutura, disponibilidade da informação, é totalmente por conta da ArcServer. Então, os clientes, além de conseguir replicar os backups, ele consegue também subir máquinas dentro da nuvem da ArcServer. Então, Henrique, eu não quero montar uma estrutura de appliance local, eu simplesmente vou ter um servidor de backup com uma área de disco pequena e eu quero montar o meu site de DR dentro da nuvem da ArcServer. É totalmente possível. Então, eu vou fazer o meu backup local, replico ele para a nuvem da ArcServer e consigo subir máquinas lá dentro. Então, a gente tem os dois formatos de serviço, que a gente chama de BaaS, que é o Backup as a Service, que é simplesmente para você poder armazenar os seus dados lá dentro da nossa nuvem por longa retenção, e o Disaster Recovery as a Service, né, que é o formato onde você vai ter as suas VMs restauradas na nuvem da ArcServer, onde você vai poder acessar elas a qualquer momento. Bom, quando a gente fala de restauração, né, então, além de eu voltar a máquina inteira, fazer a recuperação cross-plataforma, a gente consegue ter uma flexibilidade nas aplicações, né? Então, eu consigo voltar um banco de dados SQL, um banco de dados Exchange, ter uma granularidade, né? Voltar uma tabela, voltar um e-mail do Exchange, né? E um item novo que a gente colocou agora, que é a parte de download, né? Então, você não precisa mais fazer toda aquela saga de restauração de um arquivo, né? Vai lá, aponta a origem, depois aponta o destino, manda restaurar, espera o job terminar. Agora a gente colocou a parte de download, onde como a ferramenta ela é web, você abre no seu navegador, busca a informação e clica no botãozinho de download e baixa no seu navegador o arquivo. E isso está disponível tanto para Windows e quanto para Linux também, né? Porque o Linux antigamente nas soluções tinha aquela restrição onde eu posso fazer backup do Linux, mas eu só restauro em Linux. Agora, com o conceito de web aqui, você baixa direto aí no seu navegador, aí no seu Google Chrome, os arquivos do Linux e joga em qualquer lugar que você precisar, né? Então ficou muito mais prático esse conceito de restauração e a gente leva isso para dentro da nuvem também. Então, na hora que você for buscar uma informação na nuvem, você já consegue fazer isso diretamente via download, sem ter que precisar fazer replicação reversa ou fazer o seu ambiente produtivo comunicar com a nuvem via IP público, né? Então, você consegue fazer tudo isso via download. Bom, e para ajudar nessa questão da proteção de dados,
né? Então, para ajudar na flexibilidade do licenciamento também, a ArcServer agora, em janeiro, trouxe o licenciamento, né? São 2 licenciamentos, o licenciamento por instância, né? Um licenciamento muito simples e extremamente barato, né? Então, o que vem nesse licenciamento por instância do UDP? Bom, eu dividi aqui o item, né, para poder ficar mais prático. Então, ele entrega o ArcServer UDP Premium Edition, então todas as funcionalidades que estão disponíveis no License Guide do UDP, né, voltados à proteção de máquinas virtuais, servidores, já estão contemplados dentro desse UDP Premium Edition. Depois, a gente tem uma subscrição de 1 ano, lembrando que essa subscrição a gente pode fazer por 3 ou 5 anos também, né? Mas o mais utilizado hoje, né, nas empresas é a subscrição de 1 ano, onde você descarta aquele licenciamento perpétuo, né? Onde você fica amarrado com a solução aí para o resto da vida, né? Então, o objetivo hoje das empresas é trabalhar com essa questão de subscrição, né? Então, esse part number aqui, esse códigozinho aqui do produto, ele é para 1 ano, ou também se você quiser comprar para 2, 3 anos, a gente também consegue ofertar para vocês. A diferença aqui, PerOS Instant, que isso quer dizer? Na hora que você for licenciar o seu ambiente, Henrique, eu tenho 300 VMs no meu ambiente, então eu vou colocar 30 pacotes aqui, porque ele é dividido, cada licenciazinha dessa aqui contempla 10 maquininhas, 10 instâncias, né? Então, o licenciamento fica muito prático, né? Então, Henrique, eu coloquei mais 5 VMs, tá bom, pega mais um pacote aqui. E aquilo que eu comentei, né? Ele é um licenciamento muito barato, né? Porque a gente se trata do quê? De uma subscrição. Porém, ele é barato, mas ele é totalmente completo, né? Então, eu entrego todas as funcionalidades do DP, Virtual Standby, o Azure de Recovery que eu falei lá atrás, né? Backup de Nutanix, VMware, tudo que tiver dentro do datasheet do DP Premium, que é o top do licenciamento, já está contemplado nesse licenciamento por instância. Ele é um licenciamento pay upfront, né? Então você paga e utiliza. Sempre feito neste formato, tá? Bom, e um outro licenciamento que a gente trouxe agora, que a gente chama de Universal License, né? Que é um licenciamento por terabyte. Como que funciona esse licenciamento por terabyte? Então, ele é o mesmo molde do instância, então ele é um licenciamento Premium Edition, totalmente completo, uma subscrição de 1 ano, disponíveis também para 3 ou 5, a gente consegue fazer os cálculos aqui, e ele é um licenciamento por front-end terabyte, que é o mesmo formato do ArcServer UDP Cloud Hybrid, né, onde você contrata na nuvem o espaço do seu backup full. Então, se o seu backup full hoje no seu ambiente, se eu somar toda a sua volumetria e estiver dando, por exemplo, 5 teras, você vai contratar o licenciamento aqui Universal License de 5 teras. Então, ele é sempre por front-end terabyte. É o licenciamento do seu backup full, os dados que você tem hoje na sua produção utilizado, não é o alocado, né? Que às vezes o pessoal confunde. Eu tenho uma VM de 1 tera aqui, mas estou utilizando 200. Qual que eu considero? 200, né? Porque o resto é espaço em branco dentro da sua VM ou dentro do seu servidor físico, por exemplo, né? Ele tem um pagamento também, mesmo formato, pagamento pagamento paga e utiliza, bem padrão dos conceitos de subscrição, né? Então isso ajuda muito, por quê? Porque esse licenciamento aqui, diferente do instância, ele contempla também o backup do Office 365. Por quê? Porque quando eu tenho licenciamento por capacidade, igual do appliance, eu consigo fazer backup de tudo. O de instância, ele é baseado em máquinas virtuais e servidores físicos com o sistema operacional. Quando eu trago para o licenciamento por capacidade, eu consigo ter todos os produtos ArcServer UDP ali, que contempla, né, tanto o UDP, mais a parte do backup do Office 365 e também o ArcServer Backup, que contempla dentro do licenciamento Premium, né? Então, a ideia
desses novos licenciamentos é essa flexibilidade, onde você pode ter, né, algumas máquinas ali e não ficar somente preso naquele licenciamento de socket, né? Porque às vezes você tem muitos sockets no ambiente, principalmente em ambientes mais antigos, ou em ambientes muito grandes, né? Ambientes grandes têm muitos virtualizadores, então às vezes eu tenho, né, uma curva, né, onde eu tenho muitos processadores, porém eu tenho poucas VMs. Então a gente trouxe essa questão desse licenciamento flexível aqui, tanto por terabyte quanto por instância, justamente para o cliente ter essa opção de escolher qual que é o melhor formato para ele e também ser o mais barato possível para o cliente ter uma solução com custo acessível, com nível de enterprise aí dentro do ambiente dele. Tá? Bom, pessoal, o que eu tinha para comentar com vocês era isso. Tem um QR Code aqui onde vocês podem acessar o site da ArcServer e baixar o trial do ArcServer UDP. Ele fica disponível por 30 dias. Tá? Caso vocês queiram saber um pouco mais sobre a solução, né, fazer alguns testes com o produto, testar backup diretamente em nuvem, a gente está à disposição caso vocês precisem de um apoio. Né? A ArcServer ela sempre tem esse objetivo, né, de apoiar tanto as nossas revendas e também os nossos clientes. Legal, legal. Parabéns, Henrique, pela apresentação. Temos aqui o pessoal aqui, agradeço todos os que participaram aqui. Temos algumas perguntas aqui, Henrique. Tá? Legal. Fabi, temos tempo aí, né? Sim, estamos tranquilos com o tempo, Rafa. Vamos em frente. Maravilha. Vou ler aqui algumas perguntas aqui, Henrique. Primeiro aqui, ele não se identificou. Né? Existe um sistema perfeito de proteção de dados? Então, depende do conceito de perfeição, né? Hoje na TI, né, a TI ela sempre está um pé atrás vamos falar do hacker, né? Então, as soluções de proteção de dados hoje, ela tem que ter alguns conceitos, né? Como dentro do Appliance, por exemplo. Hoje o Appliance ArcServer, ele trabalha junto com a Sophos. A Sophos, ela por ter uma tecnologia diferenciada, ela faz análise comportamental do meu appliance. Ela não faz scan do equipamento, né? Então, o que isso eu ganho? Primeiro, que o scan do equipamento, quando a gente tem uma alta volumetria, ele não vai terminar nunca, né? Ele vai estar sempre vulnerável. E outra, eles não trabalham por vacinas, né? Então, a partir do momento que eu ativo o Intercept X dentro do appliance, ele fica analisando o comportamento do meu appliance. Então, tudo que foge desse conceito de backup, restore, instant VM, assured recover, essa solução ela bloqueia, e aí automaticamente ou ela segrega da rede, você consegue configurar isso, e também ela consegue, por exemplo, começou a criptografar os meus backups, ela automaticamente bloqueia e restaura as informações, né, e exclui aqueles dados criptografados ali e acaba protegendo. Mas é aquilo que eu falei, hoje a TI, ela está sempre um passo atrás do hacker, né? Cada dia a gente vê, né, ataques diferenciados, né, que acontecem, que a gente às vezes nem espera o que pode estar acontecendo ali. Mas para isso a gente tem que estar trabalhando sempre com as soluções de ponta para poder ter uma tecnologia diferenciada para poder barrar isso. Porque o hacker também, ele vai sempre em cima do mais fácil. Ele não vai em cima do mais difícil. Ali onde eu tenho uma solução de proteção de dados, eu tenho firewall bem definido, né, eu tenho um antivírus, né, vamos se dizer dessa forma, que faz análise comportamental tanto dos meus servidores quanto dos meus desktops. Então ele não vai querer ir nessa questão, ele vai sempre ir no mais fácil. E aí o mais fácil é aquele que está com aquela solução free, por exemplo, que está trabalhando com aquele antivírus desatualizado, que não tem um firewall, né, com tecnologia que faça esse bloqueio, tá? Tem uma outra aqui que é do Mário, acho que é voltado para a parte do Cloud Hybrid. Ele questionou aqui, perguntou se a replicação em serviço de licença precisa de uma licença adicional via nuvem. Isso, então, o licenciamento, né, do Cloud Hybrid, quando a gente fala de Cloud Hybrid, tá? Serviço ArcServer de Cloud, ele tem o licenciamento do Cloud Hybrid, que é a volumetria do backup full, que é o front-end, né? Então, se o cliente, como eu comentei lá, se ele tem 5 teras de dados, ele contrata 5 teras
com o Arc Server. Se o cliente hoje quiser ter um servidor dentro da Azure, da Oracle e qualquer outro provedor de nuvem, ele pode e não tem licenciamento adicional para esse servidor DRPS, a não ser que ele for fazer backup de máquinas que estão na nuvem, aí você licencia as máquinas que estão na nuvem, tá? Legal. E aqui tem, finalizando, tá, Henrique? Acho que na solução apresentada, que foi por instância e por terabyte, tá, que é o licenciamento novo, é possível ou necessário separar os arquivos quentes de frio, quentes de arquivos frios? Deu para entender mais ou menos aí, caso pergunta? Então, é porque assim, eu não sei, eu não sei do que exatamente, não entendi. Eu vou falar a verdade, eu não entendi, Bom, mas assim, depois a gente revê. o que eu posso dizer assim, ele trabalha, tem até uma pergunta aqui, né? É possível separar arquivos, tem uma outra aqui, ele eliminar dados duplicados. Como o ArcServer ele trabalha com o conceito de desduplicação, ele sempre vai olhar os dados na origem antes de trazer, né? Então, por exemplo, você tem lá um file server normalmente 80 a 90% do file server é de dados mortos, né? Vamos se dizer aí, os dados pode-se dizer frios, né? Então, esses dados, eles não são alterados, então não existe a necessidade de ficar fazendo backup isso toda semana, ficar fazendo full disso toda semana. Então, o UDP, ele traz a tecnologia de desduplicação justamente para poder eliminar esses dados redundantes e também dados que não foram alterados, né? Então, eu tenho lá meu file server, 90% deles são de dados parados lá, que o usuário só criou o arquivo e vai guardando documentações da empresa. Então, na hora que eu vou fazer o backup, eu não preciso fazer backup disso toda semana, não tem necessidade de eu ter uma janela de 48 horas para poder copiar sempre isso. Então, o DP ele sempre trabalha com backup incremental e também com a desduplicação para poder eliminar esses dados aí, tá? Tem mais alguma pergunta aí, Rafa? Seu microfone está no mudo, Rafa. Desculpa. Eu vi que tem uma aqui, Rafa, de criptografia. Sim, o DP tem criptografia, ele trabalha com a ES256, tá? Criptografia a nível militar. Ah, tá. Tem uma última aqui. Deixa eu pegar aqui. Hoje vale a pena preparar previamente meus arquivos selecionando somente os mais importantes para armazenamentos e backups, ou não devo me preocupar com isso? Exemplo, eliminando os arquivos duplicados, lixos, temporários, etc. Então, como eu comentei, o DP ele trabalha com o conceito de desduplicação e também com a compressão, né? Então, hoje, você trabalhar nessa segmentação, porque antigamente o pessoal trabalhava com backup a nível de arquivo, né? Então, ficar copiando pastinhas selecionadas ali dentro. Hoje, como o DP tem esse conceito de desduplicação e também de compressão, na hora que você faz o backup, você já tem um ganho absurdo de economia de espaço em disco. Então, se você puxa essas informações que estão ali dentro, mesmo que você entenda que ela não é crítica, que ela não, às vezes não é necessária, se você copiar essa informação para dentro do armazenamento de backup, não vai fazer muita diferença. Por quê? Porque o produto trabalha com compressão e com desduplicação, então reduz muito. Então não existe essa necessidade de você criar um novo disco, segmentar arquivos, porque uma hora esse arquivo ele está lá, uma hora ele vai ser importante, né? A gente não pode descartar os arquivos, né? Até teve um caso de um cliente nosso que foi habilitar uma política de archiving, né, que é o processo de você fazer o backup das informações e retirar baseado numa política. Então, eu defini lá que arquivos não acessados dos últimos 6 meses eu vou retirar do meu ambiente produtivo. A partir do momento que ele fez isso, ele não avisou ninguém, né? Ele não criou uma política dentro da empresa, não avisou as pessoas, ele tirou as informações de lá de dentro. E aquele arquivo que ele achava que não era importante, na hora que ele tirou, ele se tornou importante. Então, todo aquele processo de archiving que ele fez, ele teve que desfazer, né? Então, hoje, os dados que estão dentro do ambiente, eles são importantes, né? A gente pode entender que, às vezes, tem algumas políticas, né, na empresa que deixa guardar tudo lá dentro do seu servidor de file server, mas hoje, até mesmo em cima do Windows, você consegue criar filtros ali onde você não permite o usuário gravar MP3, gravar formato de vídeo muito grande, né? Então você consegue dar essas filtradas também direto na origem para que você não precisa se preocupar também com backup, tá? Legal. Tem uma outra aqui. Essa solução apresentada
ainda acho que voltando para a parte de instância e Terra. Essa solução apresentada é modular? Posso contratar em soluções híbridas, como exemplo, hardware, software e nuvem? Sim, sim. O licenciamento por instância e o de front-end, você pode ter o seu servidor aonde você quiser. Então, por exemplo, você tem lá, eu tenho 2 servidores físicos com Windows e 8 VMs. Então, um pacote de 10 licenças ali já atende tranquilamente. Maravilha. Bom, acho que é isso. Temos aqui, deu tempo aqui. Bom, Henrique, agradeço aí a participação, agradeço a participação de todos. Foi muito boa a apresentação. Bom, é isso. Muito obrigado. Tenha um excelente dia, um bom final de semana. Obrigado, E Rafael. muito obrigado aí. Obrigado, gente. É sempre um prazer aí estar junto com vocês. Obrigado. Agradecer a equipe da Brasoftware aí, que fica aí por trás aí apoiando a gente aí no evento. Tá bom, pessoal? Obrigado aí, até a próxima. Caso tenha alguma pergunta depois, Rafa, a gente pode responder por e-mail também, tá bom? Sim, pode deixar. Valeu, gente. Obrigado e até a próxima.